Olá pessoal, boa noite. Agora iremos apresentar o nosso trabalho sobre a influência das alterações sensoriais na qualidade da vida do idoso, né? Meu grupo é formado por mim, Sabrina Araújo, por Andressa Rinaldo e por Zilda Valéria. Iremos falar um pouco sobre a influência das alterações sensoriais na qualidade de vida da pessoa idosa. Ao longo de toda a história e todo esse percurso, se teve um aumento da expectativa de vida, ou seja, a longevidade. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE de 2019, foram 7,5 milhões de idosos, um aumento de 29,5% desse grupo etário. E desde 1940, a esperança de vida ela aumentou em 31 anos. Os homens passou de 72 anos em 2018 para 73 em 2019 e as mulheres nesse mesmo ano de 79 para 80. Bom, e para entender melhor sobre esse assunto, nos perguntemos por que as pessoas envelhecem. Diversas teorias existentes, como a teoria de programação genética, a qual diz que o corpo ele envelhece de acordo com o relógio evolutivo normal inato, o envelhecimento natural do ser humano, a qual ele resulta da senescência programada. Tem também a epigenética, que fala que são envolvimentos tanto da hereditariedade como a questão ambiental, e essas mudanças são na expressão gênica não codificada do DNA. E embora muitas pessoas possam viver por mais tempo do que no passado, se teve essa evolução, as curvas ainda terminam por volta em média dos 100 anos de vida. Vários estudos buscam retardar o envelhecimento e manter uma boa expectativa de vida, uma boa média de expectativa de vida. Porém, ao mesmo tempo, os cientistas e estudiosos, eles temem as doenças que surgem até mesmo pela idade. Assim como as mudanças físicas, a aparência exterior, desde os cabelos que vão ficando grisalhos, até as unhas mais frágeis, quebradiças, as rugas que vão surgindo, mudanças orgânicas, envelhecimento do cérebro. Durante a vida adulta intermediária à tardia, tem também as mudanças nas funções sensoriais. E eu vou falar um pouco como ocorre na questão da visão. Mas antes de tudo, vamos entender como é formada a visão. Temos a córnea, que é a parte anterior do globo ocular, e junto com a esclera compõe a parte fibrosa, que protege o olho. A curvatura da córnea e a transparência, elas são essenciais para assegurar uma visão bem nítida. Tem o cristalino, que é a estrutura transparente e flexível, que ela é localizada atrás da pupila e dentro de uma cápsula. Ela tem a função de regular o foco, focalizar os objetos. Tem a retina, que é o nervo neural que absorve luz, processa imagens e ainda envia informação visual ao nosso cérebro. É a camada mais interna do olho. A pupila, que é a abertura no centro da íris, que ajuda a regular a quantidade de luz. Tem a íris, que é a parte colorida do olho, que está situada entre a córnea e o cristalino, e ela regula a quantidade de luz que entra no olho através de um orifício designado pupila, como havia falado. Tem a coroide, que é a camada do meio do olho, que é formada por um tecido constituído de vasos sanguíneos e nervos, e tem como função de manter a temperatura do globo ocular, de dar nutrição e de conduzir o fluxo sanguíneo. A esclera, que é a chamada até de branco do olho, ela é a camada mais externa do olho, constituída de um tecido fibroso, denso e resistente, e tem como finalidade proteger o globo ocular, os músculos que controlam os movimentos dos olhos. Tem o humor vítreo, que é um fluido gelatinoso situado entre o cristalino e a retina, que preenche a câmara anterior do olho. Tem o humor aquoso, que é um fluido gelatinoso também, que é situado já agora esse aqui é na córnea e o cristalino, e preenche a câmara anterior do olho também. Tem um nervo óptico, que é ligado à retina. Através dele são transmitidos impulsos elétricos ao nosso cérebro. E assim acaba ajudando a interpretar e gerar a imagem a qual a gente visualiza. Sabendo um pouco como ela funciona, vamos entender quais seriam as influências na visão e na qualidade de vida do idoso. Existe o amarelamento ou escurecimento causado por
muitos anos de exposição à luz, né, a ultravioleta, vento e poeira. Tem as manchas aleatórias de pigmento, que são mais frequentes em pessoas com a pele escura, afinamento da conjuntiva, um tom que fica azulado, que é causado pelo aumento de transparência da esclera. A produção de lágrimas, ela também diminui, então se tem menos lágrimas para manter a umidade da superfície, consequentemente, tem a contribuição para que os olhos fiquem mais ressecados. E tem as doenças da retina, que seria o quê? A degeneração macular, que é a lesão progressiva da mácula, a área central e mais vital da retina, que seria a perda gradual da visão central e deficiência visual nos idosos. Acontece a deficiência visual nas pessoas idosas, devido à degeneração macular. Tem também a retinopatia diabética, que é a lesão da retina, e que pode surgir novos vasos sanguíneos, algumas vezes levando até a sangramentos, formação de cicatrizes e deslocamento da retina. Tem também a catarata, que acaba deixando a área turva ou opaca nas lentes dos olhos e a visão embaçada. O glaucoma, que é até um dano irreversível ao nervo óptico causado pelo aumento da pressão nos olhos e, se não tratado, pode levar até a cegueira. E no mundo, o glaucoma é a segunda causa de cegueira e mesmo com o tratamento, 10% da população acaba perdendo a visão. Os músculos que permitem fechar as pálpebras no idoso acabam perdendo a força. Tem até o ectrópio, que a pálpebra inferior se vira para fora do globo ocular, e tem o entrópio, que a pálpebra inferior se vira para dentro, ao contrário. Em alguns idosos, a gordura acumulada à volta da órbita se contrai, o que causa o aprofundamento do globo ocular na órbita, chamada de enoftalmo, e pode causar um leve bloqueio da visão periférica, a visão lateral. Os músculos que regulam o tamanho da pupila também ficam debilitados, porque eles reagem mais lentamente à luz e à dilatação, porque a pupila ela é responsável por regular a luz do nosso olho. Se estamos em um local mais escuro, ela vai aumentar para poder enxergarmos melhor. Se estamos em um local mais claro, ela já vai fechar. Então, assim, se tem essa dificuldade nos idosos, né, eles têm dificuldade de dirigir à noite, ou então passar de um ambiente claro para um escuro. Ou seja, os idosos, eles precisam de mais luz para ver. Eles são mais sensíveis ao brilho e podem ter problemas para localizar e ler sinais. E desde a questão de dirigir, principalmente à noite, como foi falado, né, eles têm dificuldade com a percepção de profundidade, de cor e até as atividades diárias, como ler, costurar, comprar, cozinhar. Eles têm dificuldade. Podemos até citar alguns meios de prevenção para retardo de problemas até oculares, como o cuidado com o sol, usar óculos de sol para reduzir a radiação ultravioleta, ter o cuidado com a exposição excessiva às telas, desde TV, celular, computador, para evitar o ressecamento dos olhos, cansaço e distúrbio do sono, evitar coçar os olhos, né, para evitar irritações, lesões oculares e até problemas na nossa córnea. E em tempos secos é bom hidratar os olhos com colírios, lubrificantes e ter o cuidado com o uso excessivo deles também. Dormir no mínimo 8 horas por dia, porque dormir pouco causa irritação e cansaço na nossa visão. Ter uma alimentação saudável, balanceada, desde se alimentar com vegetais escuros, legumes. Procurar ajuda médica quando perceber o mais rápido possível que está passando por algum problema ocular, então algum sintoma que remeta a isso. Realizar consultas regulares, principalmente se já possui algum histórico familiar, na própria família, de problemas na visão. E cuidar também com a questão de produtos químicos nos olhos. E como sabemos, o tratamento ele é feito pelo médico especialista de visão, o oftalmologista. Esse tratamento ele vai desde as medicações até mesmo cirurgias, podendo até a pessoa, depois da cirurgia, continuar a fazer o uso contínuo da medicação. O especialista ele vai dizer as formas melhores para cada caso e como proceder no tratamento. A pessoa ela tem que fazer o tratamento certinho para manter uma boa qualidade de vida, mesmo diante dos problemas oculares. O especialista ele vai indicar, por mais que muitos acabem perdendo a visão, acabem progredindo a doença, o tratamento ele serve justamente para regredir, para poder a pessoa, mesmo diante das doenças oculares, manter uma vida saudável. A influência do idoso no tato é importante para o posicionamento do corpo, a proteção física, enfim.
excepcional na vida do ser humano. Porém, com o passar do tempo, vai havendo desgaste, né? Essa circunstância isso afeta o ser humano de uma forma exorbitante. O idoso, quando ele vai perdendo, havendo desgaste do tato, ele traz sérios problemas psicomotores e não afeta só a questão do tato, afeta o organismo do idoso como um todo. E nisso é importante ter um suporte psicológico para amparar o idoso, porque quando vem esse desgaste, não está acontecendo só o desgaste do tato, mas também de outros órgãos do sentido. Victor fala em um dos seus estudos a importância do sentido, a estruturação, a importância do tato, né? A estruturação da consciência, porque esse sentido permite reconhecer a presença, forma e tamanho de objetos. É bem explícito, né, nessa breve explicação sobre a influência do idoso no tato, a conservação, né, desse sentido, a importância da conservação desse sentido, né, na terceira idade, porque é a partir desse sentido que o idoso pode se defender de agressões de natureza externa. Abre aspas. Além das alterações biológicas visíveis ou não no corpo físico do idoso, há também uma série de mudanças do comportamento que se instalam no ser humano com o decorrer do envelhecimento. Fecha aspas. Zirmel fala nesse trecho a influência no padrão de conduta do idoso, a questão da mudança radical de comportamento compromete até a comunicação, né, do idoso. Enfim, também causa sérias consequências, deficiências para sua estrutura psíquica, como já havia falado, a importância de um psicólogo, um suporte psicológico para o idoso é essencial a movimentação da mão para a preservação do tato. É muito importante a questão de fazer exercícios para não perder a movimentação tão rápido do tato. A questão de fazer exercícios para tratar esse desgaste é crucial. A influência do idoso no paladar é bem perceptível com o passar do tempo a questão dos processos fisiológicos de envelhecimento. Há uma redução bem considerável de receptores para percepções gustativas, né? O que ocorre a questão da perca do apetite do idoso. Por esse motivo, há uma procura, o idoso tem uma tendência bem maior à procura de alimentos bem mais salgados ou bem mais doces, o que também causa um probleminha por conta de ele fica mais vulnerável, né, à questão de doenças cardiovasculares. É esperado que essa redução ocorra nos 75 anos de idade. A questão da alimentação ela fica bem comprometida, já que perde o sabor pro idoso. Então é essencial a questão de deixar a comida mais atraída para ver se dá uma balanceada, né, na alimentação. Enfim, é bem significativo o amparo psicológico, né, o suporte psicológico na terceira idade. Olá pessoal, boa noite. Eu me chamo Sabrina, sou aluna do primeiro período do curso de Psicologia e estarei falando um pouco, bem resumidamente para vocês, sobre a influência do olfato na vida do idoso, assim como também irei falar um pouco de como viver bem uma vida para não sofrer tanto com as alterações da visão, da audição, do tato, do paladar e do olfato.
Bom, pessoal, quanto ao olfato, sabemos que ele é bem importante na nossa vida, pois o sabor dos alimentos não é somente dado pelo nosso paladar, não é isso? Mas também pelo nosso olfato, que responde às substâncias presentes no vapor dos alimentos. Embora os receptores do paladar e do olfato sejam totalmente diferentes, seus estímulos sejam interpretados em regiões diferentes do nosso cérebro, os dois sentidos agem em conjunto para produzir a sensação de gosto. Quando ingerimos algum alimento, ele libera moléculas de odor que são captadas pelas células olfativas. Ou seja, conseguimos perceber a combinação de sabores e aromas. Isso explica porque não sentimos muito bem o gosto dos alimentos quando estamos resfriados, ou seja, quando estamos ali com o nariz entupido, rinite atacada, essas questões. E as nossas narinas, elas são os órgãos responsáveis pela captação dos odores. Em nós, humanos, podemos encontrar na região superior das fossas nasais o epitélio olfativo, que é formado por células especializadas, quimioreceptores de olfato, dotadas de prolongamentos muito sensíveis, que são os cílios olfatórios. Esses cílios são encontrados mergulhados na camada de muco que reveste as fossas nasais. Ao respirarmos, milhares de moléculas são levadas até nossas fossas nasais. Lá elas se difundem no muco, atingindo os prolongamentos sensoriais. Ao atingirem esses prolongamentos, impulsos nervosos são gerados e assim transmitidos até o corpo celular da célula olfativa, onde serão transmitidos a seus axônios que se comunicam com o bulbo olfativo, fazendo com que nosso cérebro ele interprete e nos dê a sensação do cheiro. E quanto à influência que o olfato ele tem na vida do idoso, ele pode estar extremamente ligado à perda do interesse de motivação na idade, porque com o envelhecimento o olfato ele fica bastante reduzido, além de se tornar menos eficiente, provocando assim inadequações no processo de ingestão do alimento, já que para sentirmos o gosto da comida não é necessário somente o paladar, mas também o olfato para que sintamos o cheiro daquela comida, o gosto total daquela comida, como sal e açúcar, prejudicando a saúde do idoso, trazendo assim também a não transmissão de odores, o que vai interromper a transmissão das informações ao cérebro, as quais são de capital importância para a autonomia do idoso, para que ele consiga sentir, degustar o alimento qual ele está prestes a ingerir, assim como sentir o cheiro de perfumes, de hidratantes e de várias coisas que costumamos usar no nosso dia a dia. Então, desse modo, é constatado, que as perdas no olfato, elas são capazes de reduzir vários prazeres na vida do idoso. Com a Covid-19, nós podemos, quem teve a doença e teve sintomas como perda de olfato e paladar, pôde experimentar como é na vida do idoso, porque pelo processo de tempo, pela idade, alguns sentidos sensoriais acabam ficando menos eficientes. Então, a gente pode ver com a Covid-19
como é ruim não sentirmos bem o cheiro das coisas. E alguns idosos, eles têm essa perda de olfato permanente na sua terceira idade. E quanto a como viver bem, né, nós conseguimos constatar que os órgãos dos sentidos humanos são estruturas bastante complexas, que processam mecanismos vitais para a sobrevivência da espécie. Os órgãos dos sentidos, para o homem, estão relacionados a inúmeras formas de exploração, tais como escutar, cheirar, olhar, palpar, provar. E diante de tais evidências, consideramos que é muito importante analisar as consequências biopsicossociais do envelhecimento, né, da população no país. Temos que buscar conhecer as possibilidades e desafios para que o idoso e sua família possam estar preparados para vivenciar um ciclo vital com dignidade. Também, no entanto, para que haja um envelhecimento natural e saudável, devem estar aliados alguns fatores essenciais para que isso ocorra. Esses fatores podem estar relacionados desde a cultura, o modo de vida, as agressões ambientais, entre outros. Vale a pena também lembrar que a reversão desse processo depende exclusivamente de nós humanos, né, do homem, pois consciente de que todo o processo degenerativo natural faz parte do ciclo da vida, podemos nos preparar da melhor maneira para aproveitarmos a nossa existência. E pessoal, o nosso trabalho foi isso. Espero que vocês tenham gostado e compreendido a mensagem que quisemos passar para vocês sobre as áreas, né, da visão, da audição, do tato, do paladar, do olfato, e de como viver bem uma vida para não sofrer tanto com as alterações sensoriais.